lemos esse salmo, que é um salmo bastante conhecido e um salmo que nós muitas vezes vemos que muitas pessoas sabem recitá-lo, inclusive de cor, né? Já sabe falar esse salmo, recitar esse salmo, sem nem mesmo precisar ler na Bíblia. Nós sabemos que esse é um salmo que muitas vezes nós vamos em algumas repartições públicas. Eu me lembro da escola, uma das escolas onde eu estudei, que a Bíblia era colocada sobre uma mesa e ela era aberta exatamente no Salmo 91, que é chamado Salmo de proteção, né? Salmo do cuidado. Nessa noite, amados, eu quero chamar a nossa atenção para o que diz esse salmo. A palavra do Senhor aqui, o salmista ele inicia dizendo assim: aquele que habita. Algumas versões dizem aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui a minha versão diz aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Ou, em outra versão, descansará na sombra do Onipotente. Queridos, essa palavra, ela é uma palavra que todos nós precisamos orar e buscar do Senhor. Toda a palavra que o Senhor ele traz para nós, toda a promessa contida na palavra do Senhor para as nossas vidas, ela traz para nós um ensinamento a respeito de como recebermos a promessa do Senhor. O Senhor ele traz uma promessa e Ele mesmo nos ensina como receber a promessa para as nossas vidas. E aqui o Senhor ele diz que Ele quer, a promessa do Senhor é que nós estejamos debaixo da sombra do Onipotente, da sua sombra. A promessa do Senhor é que nós tenhamos descanso à sua sombra. Amados, o que é ter descanso no lugar de sombra? Talvez não num dia como hoje, mas você já tenha vivido dias em que de muito sol, de um sol escaldante, um calor intenso, e você está andando talvez em alguma rua, em algum lugar que não tenha nenhuma sombra, e aí nós sentimos o calor do sol, o queimar do sol, muitas vezes um sol que nos faz até mal, e nós saímos à procura de uma sombra. Nós, quando lemos esse salmo, nós podemos nos lembrar de que muitas vezes nós vivemos circunstâncias nas nossas vidas, vivemos momentos das nossas vidas, que tudo o que nós precisávamos era de uma sombra, um lugar para descansar. As lutas do dia a dia, os problemas, as dificuldades, as tribulações, muitas vezes são para nós como um sol que queima a nossa pele, que suga as nossas energias. E o que nós precisamos é de sombra. Sombra, amados, é lugar de descanso. Quando nós falamos a respeito, talvez de uma pessoa até mesmo folgada, né? A gente fala assim, olha, ele só quer sombra e água fresca. Amados, de verdade, isso é o que todos nós queremos. Nós queremos sombra, nós queremos descanso, nós queremos repousar. Nós sabemos que o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele nos chamou, amados, para que nós estivéssemos nesse mundo físico e também no mundo espiritual. O Senhor Ele nos chama para que nós estejamos muitas vezes lutando, guerreando, nos esforçando, insistindo. Mas o Senhor Ele também diz que se nós estivermos no lugar secreto do Senhor, não nos faltará sombra, não nos faltará descanso.
O mesmo Deus que nos chama para as grandes batalhas, que nos forja para ela, não nos deixa faltar um lugar para nós renovarmos as nossas forças, um lugar para nós repousarmos tranquilos e descansar. A palavra do Senhor diz, amados, que não há nenhuma luta, nenhuma prova que venha sobre nós, que nós não podemos suportar. Mas quando essa luta vem, ela pode nos parecer pesada, o próprio Deus, Ele nos dá o escape. Nessa noite eu quero lembrar com os irmãos a respeito de tantos homens e mulheres da palavra do Senhor, que a Bíblia nos relata, que tiveram momentos de luta intensa, tiveram momentos de dificuldades grandes, mas porque estavam com seus corações, as suas vidas, no esconderijo do Altíssimo, elas tiveram descanso. Eu me lembro, quando a palavra do Senhor nos fala a respeito de Daniel. Daniel era um homem escolhido por Deus, para estar à frente, no seu tempo, para estar ali sendo um governador, para estar sendo um homem como referência. Por causa disso, Daniel, ele foi fortemente atacado. A palavra do Senhor diz que foi feito uma cilada para Daniel, onde se sabia que Daniel iria cair, porque o plano era, se Daniel adorar ao seu Deus, ele será morto. E é interessante, irmãos, que aqueles que fizeram a cilada para Daniel, fizeram naquilo que sabiam que Daniel iria cair. Disseram assim, se nós fizermos um plano, e esse plano disser que se Daniel orar ao Senhor seu Deus, ele será morto, certamente ele será, porque não há dúvida de que ele irá orar. Não há dúvida que ele continuará buscando a Deus. É como, irmãos, se nos nossos dias, alguém dissesse assim, eu sei onde encontrar. Vou dar um exemplo citando alguém que está aqui na igreja. Eu sei onde encontrar a Fernanda. É quinta-feira, 8h20 da noite. Pode ir lá na igreja. Ela está lá. É como se alguém dissesse assim, olha, não adianta você bater na porta da casa da Shirley 7 horas da manhã. Porque esse horário, ela já está se levantando para ir trabalhar. Mas agora, o horário dela se levantar, ela está orando. Não adianta bater na porta da casa dela, porque ela não vai atender. Se você ligou para ela 7 horas, liga 7h10. Porque às 7 horas ela está orando. Queridos, eles tinham certeza que Daniel seria pego. Porque Daniel, ele era fiel no seu compromisso de vida com Deus. E quando Daniel realmente foi pego naquele delito de estar orando ao Senhor, a palavra de Deus nos fala, e os irmãos conhecem a história, que Daniel, ele foi sentenciado à morte. E a morte era a morte de ser comido por leões, ser lançado numa cova, para ser comido por leões. A palavra de Deus não disse que Daniel teve medo. A palavra de Deus não diz que Daniel tentou fugir. A palavra de Deus não disse que Daniel lutou e se esforçou para não ser lançado naquela cova. Por 2 motivos, irmãos. O primeiro, porque Daniel, ele adorou a Deus consciente da consequência que ele sofreria. Ele sabia que aquilo era um plano para destruí-lo. Então, primeiro, ele estava consciente do que ele estava fazendo. E em segundo lugar, Daniel confiava que aquele a quem ele amava e adorava,
era maior do que aqueles que estavam contra ele. Daniel estava escondido num lugar secreto. Daniel estava debaixo da sombra do Onipotente. Daniel não se desesperou. Ao contrário, Daniel descansou. E a palavra do Senhor diz, amados, que Daniel ele foi lançado naquela cova. E a palavra de Deus não diz que Daniel entrou na cova esperando ser livre. Daniel entrou na cova para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Se o tempo de Deus era um tempo em que Daniel morresse, ele morreria. Se fosse um tempo em que fosse um tempo de livramento, Daniel seria livre. Mas o que nós sabemos, amados, é que Daniel, ele estava em descanso. Daniel estava naquele lugar, naquele momento, mas ele não estava desesperado. Por quê? Porque ele estava confiando em Deus. Amados, muitas vezes nós nos desesperamos. Muitas vezes nós corremos o risco de estarmos até mesmo perdidos. Porque nós não estamos escondidos nesse lugar secreto. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansa. Debaixo da sombra do Altíssimo, amados, é lugar de descanso. Descansar é confiar. Descansar é crer. A palavra do Senhor diz, aqui no verso 9, diz assim, olha, porque tu fizestes do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. A palavra do Senhor está nos falando, amado, a respeito de nós entendermos que nós estamos abrigados debaixo dessa sombra do Altíssimo. Diz a meteorologia que hoje talvez vai ser a noite mais fria do século. Nós estamos acostumados a falar a noite mais fria do ano, né? A noite mais fria do inverno. Segundo a meteorologia, hoje é para ser a noite mais fria do século. Os irmãos que viram, né, pela internet, lá no Rio Grande do Sul está nevando, irmãos. Lembra que nós moramos num país tropical? E no país tropical está nevando. E as cidades, os governantes estão se mobilizando para garantir que ninguém fique sem abrigo. Então está sendo feito um trabalho em todo o país para pegar aquelas pessoas que são moradores de rua, que são desabrigados e levá-los para onde, amados? Para um abrigo, para um lugar de segurança, para um lugar de proteção. Estar num lugar protegido não significa que o inverno vai parar, não significa que não vai chover, não significa que não vai haver vento. Significa que apesar do frio, apesar da chuva, apesar do vento, apesar de tudo, embora tudo isso aconteça, estamos protegidos. Amém, amados? Estamos guardados. Quando nós fazemos do Senhor o nosso lugar de proteção, quando fazemos do Senhor o nosso lugar de abrigo, nós estamos protegidos. Mas, amados, a pergunta que eu faço nessa noite é se nós estamos habitando nesse lugar. Eu li uma reportagem que dizia assim: aqueles que aceitarem serão abrigados. Aqueles que aceitarem
serão levados para um lugar de refúgio. Mas veja que mesmo no mundo físico existe uma condição: aqueles que aceitarem. Embora as pessoas muitas vezes estejam numa condição de rua, numa situação de sem abrigo, sem casa, ninguém pode ser obrigado a ser protegido. Nós não conseguimos obrigar uma pessoa a ser guardada. Amados, no mundo espiritual, a lei também é essa. Não é possível que nós obriguemos alguém a se esconder debaixo do esconderijo do Altíssimo. É uma escolha. Nós precisamos entender que é uma decisão. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele não está com as suas mãos recolhidas, que não possa nos abençoar. Os seus ouvidos não estão tampados, que não possam nos ouvir. Mas a palavra também não diz que o Senhor fica correndo atrás de nós para nos proteger. O Senhor, Ele é o esconderijo. O Senhor é o alto refúgio. A palavra do Senhor diz que Ele é o castelo forte, amém, amados? E está no exato lugar onde nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos nos refugiar no Senhor. Nós precisamos nos guardar no Senhor. O Salmo 91, esse salmo de proteção, ele traz muitas promessas, ele traz muitas bênçãos. Mas ele inicia dizendo: aquele que habita. Quem são as pessoas que habitam na sua casa? É diferente, amados, habitar e visitar. São duas coisas totalmente diferentes. Eu posso sim visitar o lugar secreto do Altíssimo. Eu posso sim visitar a presença do Senhor. Eu posso. Mas a promessa da proteção não é para aqueles que visitam, é para aqueles que habitam. Existem muitas pessoas que apenas visitam o esconderijo do Altíssimo e depois não recebem a proteção do Senhor. E talvez se questionem: mas por que eu tropecei? Por que eu fui atingido? A própria palavra responde: porque nós precisamos habitar, nós precisamos morar, nós precisamos estar ali. Amados, nós não sabemos, hoje, fisicamente falando, nós temos a meteorologia, não é? Todos nós sabíamos que viria uma frente fria, amém? Olha só, a ciência vinha nos avisando de que viria um tempo de frio, um tempo gelado. E a palavra do Senhor não nos avisa de que teremos dias maus? A palavra do Senhor já não nos deixa avisados de que teríamos dias de aflições? Sim. A palavra do Senhor nos ensina também que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Que nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Por isso o Senhor já preparou para nós, nele mesmo, um lugar de refúgio. Mas nós precisamos, amados, habitar nesse lugar. Nós precisamos morar no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas. Nós precisamos escolher este lugar para estarmos todos os dias, não somente quando é conveniente. Eu sou aquele tipo de pessoa que só lembra que existe sombrinha no dia que está chovendo. Se eu sair de casa com a sombrinha e eu deixar em algum lugar, e quando eu sair, parar de chover, eu vou esquecer a sombrinha, com certeza.
Mas com Deus, amados, nós não podemos agir assim. Porque talvez, se eu esquecer a minha sombrinha aqui, eu tenha uma de reserva. Se eu esquecer a minha sombrinha, eu posso pegar a carona com outra pessoa. Mas eu não estou falando de uma sombrinha que eu vou lá na loja e compro. Ah, amados, com a sombra do Onipotente não é assim. Aí nós estamos falando a respeito de relacionamento. Nós estamos falando a respeito de aceitar o cuidado daquele que deseja cuidar de nós. Por isso já proveu para nós a sua sombra. Mas nós precisamos desejar estar abrigados no seu cuidado, estar abrigados na sua sombra. Essa é uma noite, amados, onde nós vamos orar. E nós vamos clamar ao Senhor. Algumas coisas o Senhor, Ele mostra no mundo físico. Eu penso que as manifestações da natureza são para nos ensinar no mundo físico a respeito do que é espiritual. Talvez, amado, você já esteja pensando assim: como que eu vou sair de casa amanhã de manhã? Como? Com esse frio, esse gelo. Talvez você diga assim: eu não tenho nem roupa para esse frio. O que eu vou fazer? O Senhor usa a manifestação da natureza, do mundo físico, para nos ensinar no mundo espiritual. O dia que chegar esse frio espiritual na minha vida, na sua vida, será que as nossas roupas espirituais estão preparadas para um dia gelado na vida espiritual? Será que nós estaremos guardados e protegidos? Ou será que nós estaremos expostos? Sujeitos até mesmo a morrer, por não estarmos preparados para esse dia. Que nessa noite, na nossa oração, nós possamos clamar ao Senhor: Senhor, eu quero estar pronto. O Senhor não me deixou desavisado, o Senhor já me avisou que haverão dias de vitória, mas também haverão dias de luta. Haverão dias de alegria e haverão dias de choro. Haverão dias em que eu vou ganhar e haverão dias que eu vou perder. Amados, a grande questão da vida que nós vivemos não é perder, não é chorar. A questão é: o que é que nós perdemos? Eu posso perder muitas coisas, mas eu não posso perder meu relacionamento com Deus. Eu não posso perder minha salvação. Eu não posso perder os princípios que a palavra de Deus me ensina. Eu posso chorar, mas eu não posso perder a presença do Senhor. Nós precisamos estar atentos e aprender da forma como o Senhor quer nos ensinar. Hoje talvez tenha sido muito difícil vir para a igreja. Pode ter sido muito difícil nós estarmos aqui, até porque está frio. Além das dificuldades que nós já temos no dia a dia, não é? O correr, o precisar adiantar as coisas. Para estarmos na presença do Senhor, ainda temos um frio intenso. Pode ter sido muito difícil ter vindo buscar a presença do Senhor. Mas amanhã, quando o celular tocar, para a gente levantar, o que nós vamos fazer? Temos escolha em nos refugiarmos ou não no esconderijo do Altíssimo. Mas muitas vezes, somos reféns das nossas próprias
escolhas. Eu posso abrir mão de buscar ao Senhor, mas muitas vezes não abrimos mão de garantir o emprego. Que nessa noite, amados, e eu não estou dizendo que amanhã você não deva ir trabalhar. Vai mesmo, irmão, porque eu vou acordar cedinho e eu vou trabalhar. Mas se eu posso ir trabalhar, se eu tenho que ir trabalhar, porque eu tenho um compromisso com o meu emprego, eu também tenho que cumprir com o estar na casa do Senhor. Nós fomos... houve uma pandemia que tentou nos segurar durante 2 anos. Né? A gente está aí para 1 ano e meio de pandemia. Tentando nos segurar. Glória a Deus. Não nos paralisou, amém, amados? Dificultou o caminho, mas não paralisou. E agora é o frio. E depois do frio? Eu me lembro de alguém dizer assim: o que virá depois do Covid? E eu me lembro de muitas vezes dizer para os irmãos: eu jamais imaginei que nós usaríamos máscara. Eu jamais imaginei que nós viveríamos o dia mais frio desse século. E depois? O que é que virá? Eu quero dizer para os irmãos que no meu entendimento e na forma como eu creio, tão grave e tão terrível como vir algo de mal para nós, é se vir um tempo de muita calma, de muita tranquilidade. É tão perigoso para a nossa vida espiritual, um quanto o outro. Porque muitas vezes, amados, quando somos muito resistentes na hora da luta, na hora da calmaria, o que a gente faz? A gente abaixa as armas, a gente fica desapercebido. Por isso nós precisamos orar. Existem muitos que se perdem quando é tempo de paz, que precisa orar mais, buscar mais para repor forças, encher de novo o depósito. Fazem como Davi, vão passear na sacada, né? Vão passear ali no castelo, baixa as armas e é pego por Satanás num descuido. Mas que nessa noite nós possamos dizer assim: Senhor, eu quero ser aquele que habita no lugar secreto, no teu esconderijo. Eu quero, Senhor, ser aquele que confia em Ti, porque tem em Ti um alto refúgio. Eu quero ser aquele que vai viver a promessa, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pés e nós vamos orar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor nessa noite. Que nós não estejamos desapercebidos daquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós temos sobre nós a promessa de que nem a peste pode nos alcançar, que nós não teríamos medo, que a peste que anda nas trevas não nos alcançaria. Amados, são promessas do Senhor para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos diante de Ti, na Tua presença, Rei. Senhor, nós queremos, e por isso clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, vem sobre as nossas vidas. Senhor, nós somos aqueles, ó Pai, nós aqui no templo, os irmãos que estão nas suas casas, aquelas pessoas que Te amam, que confiam em Ti. Nós, Senhor Deus, temos buscado nos esconder no Teu esconderijo. Estarmos, Senhor Deus, guardados debaixo das Tuas asas. Senhor, eu oro em nome de Jesus, se porventura, Deus, nós temos, ó Pai, andado de forma, Senhor, que tenhamos nos afastado, Senhor Deus, deste lugar secreto,
desse lugar de proteção, desse lugar de cuidado. Eu oro, Senhor, e clamo em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, discernimento nessa noite. Porque, Senhor Deus, nós não abrimos mão, ó Pai, de estarmos, Senhor Deus, debaixo das Tuas asas. Senhor, a Tua palavra diz que como uma galinha que ajunta os seus pintainhos, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Se de alguma forma, Pai, seja por atitudes, por palavras, por intenções, nós temos, ó Pai, nos desviado, Senhor. Nós temos nos afastado dessa condição de proteção. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos traga novamente para perto de Ti. Senhor, eu oro, Deus, planta em nós a mesma confiança, Senhor Deus, que Daniel tinha em Ti, Senhor. A confiança, Deus, de que ainda que estivesse sendo, Senhor, contra ele, ó Pai, ali, uma cilada, ainda que estivesse contra ele, Senhor Deus, armadilhas, ó Pai. Ainda que ele tenha sido sentenciado à morte, ele não deixou de confiar em Ti. Ele não deixou, Senhor Deus, de confiar que estando debaixo das Tuas asas, ele estava seguro. Senhor, em nome de Jesus, traga sobre nós também essa confiança. Confiar, Senhor Deus, que nós possamos declarar, assim como aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego: se for para morrer, morremos. Mas não vamos negar ao nosso Deus, não vamos sair debaixo das Suas asas, porque sabemos que ali estamos protegidos. Ah, meu Pai, quantas vezes, Senhor, por estarmos no meio da tempestade, por estarmos no meio do vento, por estarmos no meio das lutas, das guerras, somos tentados a pensar que o Senhor não está cuidando de nós. Muitas vezes, Senhor, isso só revela que de fato não estamos debaixo das Tuas asas, não estamos habitando neste lugar. Senhor, nessa noite eu peço a Ti, Senhor, nos ensina a habitar no esconderijo do Altíssimo, que não sejamos aqueles, ó Deus, que correm para debaixo do Teu esconderijo, apenas no dia da chuva, apenas no dia do sol escaldante, apenas no dia da tempestade, Senhor. Não, ó Deus, que não sejamos aqueles que correm para Ti, como nós fazemos nos nossos dias. Se eu estiver enfermo, eu busco o lugar da cura. Se eu estiver com medo, eu busco o lugar de segurança. Não, Deus. Que nós estejamos habitando no lugar da cura, que é o Teu esconderijo. Que nós estejamos habitando no lugar da segurança, que é o Teu esconderijo. Que nós estejamos habitando, Senhor, debaixo do Teu cuidado todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, e clamo, ó Deus, que caia por terra toda a palavra que diz que nós não precisamos estar na Tua casa para estarmos em comunhão contigo. Caia por terra essa mentira em nome de Jesus. A verdade, Senhor, é que nós precisamos estar na Tua casa, porque este é um lugar de comunhão, e ainda que eu não esteja, a comunhão contigo, a comunhão que eu tenho na Tua habitação, ela permanece onde quer que eu esteja. Sim, Senhor, nós somos a Tua igreja. A igreja que foi chamada para estar no templo, adorando o Teu nome, se reunindo, congregando, ó Pai, como diz a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus eu oro nessa noite. Pai, alinha a Tua igreja. Alinha, Senhor Deus, a Tua noiva. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, forja, Senhor Deus, as nossas vidas para vencermos, ó Deus, as grandes batalhas. Entendendo, Senhor Jesus, que o mundo em que vivemos, ele jaz no maligno. Este mundo, ele está entregue ao Senhor das trevas. Aquele que dia após dia está lutando contra nós, buscando nos matar, nos roubar e nos destruir.
Ah, Senhor, dá entendimento a todos nós, ó Pai, de que Satanás, ele não vem contra nós, se não for, Senhor Deus, com esse propósito. Nos dá sabedoria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, diminua em nós o apego que temos com as coisas deste mundo, Senhor. Ah, Espírito Santo, precisamos aprender, reaprender, Senhor, a amar menos as nossas próprias vidas, amar menos as coisas deste mundo, amar menos, ó Deus, as coisas deste presente século, e amar mais a Tua vontade, amar mais a Tua vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, nos capacita. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu quero orar agora, Senhor, por aqueles que não Te conhecem. Senhor, aqueles que não Te conhecem, também não conhecem o Teu esconderijo. Aqueles que não Te conhecem, Senhor, hoje estão sem opção. Não tem como escolher estar em outro lugar, porque não conhecem a Ti. Quantas pessoas, Senhor Deus, hoje estão sofrendo no mundo, estão sendo açoitadas por Satanás, são reféns, ó Deus, do Deus desse século, como diz a Tua palavra. Estão aprisionadas, porque não Te conhecem, e por não Te conhecerem, estão presas. Estão sem a opção de correr para Ti, para se esconderem debaixo das Tuas asas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, levanta, Pai, homens e mulheres dispostos a ser instrumento nas Tuas mãos para tirar a venda dos olhos, para ser instrumento para que Tu Te reveles a estes, ó Deus, e possam alcançar a Tua graça e a Tua misericórdia. Da mesma forma, eu oro por aqueles que Te conhecem, Senhor, e que por algum motivo, por alguma, Senhor Deus, alguma cilada de Satanás, talvez, Senhor, por algum momento, Senhor Deus, de fraqueza, embora Te conheçam, não habitam, Senhor, no Teu esconderijo. Eu quero orar e pedir a Ti, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, convença-os, tira, Senhor, as vendas dos olhos, tira, Senhor Deus, as cortinas que cegam, e em nome de Jesus, traga-os de volta, Senhor, traga-os de volta para a Tua habitação, Senhor, aqueles que têm se contentado em visitar, Senhor, a cada dia que passa, nós percebemos, ó Deus, que os nossos dias aqui nessa terra, eles estão diminuindo, ó Deus. Por isso eu peço a Ti, Senhor, abre os olhos daqueles que estão com os olhos vendados, aqueles, Senhor Deus, que permitiram que Satanás tapasse de novo os olhos, para que não sejam enganados, mas antes possam ser livres, Senhor, e voltar a habitar no lugar secreto, para que permaneçam debaixo da sombra do Onipotente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e creio, Senhor Deus, e Te agradeço. Te dou graças, Pai, em nome de Jesus.